1 Samuel capítulo 21, versículo 9. Primeiro Samuel 21, 9. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste, no vale do carvalho que está aqui em volta, em um pano, atrás da estola sacerdotal. Se tu queres, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há espada melhor do que esta. Amém. Senhor, nós vamos fazer agora a exposição da tua palavra e queremos te pedir, Senhor, que tu nos use como o instrumento. Eu sou apenas o canal que será usado para que essa palavra alcance os corações que aqui chegaram. Uma coisa que eu tenho a te pedir, Senhor: não nos deixa voltar para casa da mesma maneira que nós chegamos, mas nos fortalece, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Repita comigo a seguinte frase. Diga: eu não vou guardar as armas que Deus colocou na minha mão. Ficou bom assim, mas só para ensaio. Eu acho que dá para melhorar. Fala com autoridade. Diga: eu não vou guardar as armas que Deus colocou na minha mão. Bem, eu trouxe alguns meses atrás, talvez você nem se recorde, uma mensagem aqui sobre a espada de Golias. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, de maneira bem rápida, sem cansá-los. Todos nós conhecemos a história de Davi, e para falar da espada, eu não tenho como não falar de Davi. Quando Deus disse a Samuel: vá na casa de Jessé para ungir o rei, Deus já sabia que Davi não estava em casa. Era mais fácil Deus dizer para Samuel ir no campo onde ele estava apacentando as ovelhas para ungir o rei. Por que é que Deus não manda Samuel ir no campo e manda ele ir na casa de Jessé, se ele sabe que Davi não está em casa? Talvez essa é uma pergunta que nos cabe a pensar hoje, e a resposta é simples. Se Davi fosse ungido no pasto e chegasse em casa dizendo que Samuel tinha ungido ele, sabe quantas vezes os de casa iriam acreditar? Nenhuma. Porque às vezes você tem o potencial, você tem o talento, o problema é quem convive com você não acredita nisso que você tem. Às vezes os de fora acreditam mais em você do que os de dentro de casa. Então, para que não fique dúvida dentro da casa que Davi foi ungido para ser rei,
Deus envia Samuel lá, mesmo sabendo que Davi não está em casa. É por isso que alguém vai chamá-lo, e quando Davi vem, ninguém dá a mínima por ele, porque ele não tem tamanho, ele não tem formosura, e outra, ele não tem nem preparo de rei. Ele só tem uma coisa que os outros não tinham. O quê? Ele era escolhido. E ele não precisou furar fila para ser escolhido, porque quando Deus disse que escolheu, ele disse: eu te vi quando tu estava por detrás das ovelhas malhadas. Isso quer dizer que para Deus te escolher, você não precisa ser o primeiro. Então, Davi é ungido rei, sim ou não? Sim ou não? Mas a essência permanece a mesma. Davi é tão humilde, tão humilde, tão humilde, que o seu pai manda ele levar pão e queijo para os irmãos que estão na guerra, e Davi não dá carteirada no pai. Eu não vou não, papai, porque agora eu sou rei. Ele falou assim: eu sou rei, mas eu continuo sendo servo. É para entregar o pão e o queijo, dá na mão aqui que eu vou entregar. O problema de muita gente é que ele é uma bênção até ser ungido, ele é uma bênção até ser reconhecido, ele é uma bênção até ser consagrado. Depois que o azeite desce, ele pensa que só ele pode mandar em tudo e ele não pode fazer mais nada. Uma coisa que me chama a atenção aqui, você está aí ou foi embora? É que Davi é ungido, mas não é conhecido. Ele chega na guerra e ninguém sabe quem é ele, porque primeiro vem a unção, depois vem a fama. O problema de muita gente hoje é que tem gente procurando fama, esquecendo da unção. Por isso que tem gente hoje que só tem nome, mas a graça de Deus já foi embora faz tempo. E tem gente que não tem nome nem fama, mas tem a unção de Deus na vida. Catuca alguém do teu lado e diga assim: você quer o quê? A fama ou a unção? Primeiro é a unção. Davi é ungido. Quando ele chega, ele vê aquele gigante afrontando Israel, dizendo: não tem um homem aí para lutar comigo. E ele até esquece o lanche. Ele olha e pergunta: quem é esse incircunciso filisteu que está gritando? Alguém falou: isso aí é Golias, cara. Faz um tempo que ele está gritando aí, 40 dias, ninguém tem coragem de lutar com ele. Aí Davi falou: e eu ganho o que se eu matá-lo? Porque aonde todo mundo via problema, Davi enxergava oportunidades. Porque Deus é o Deus que cria oportunidade na crise. A palavra que a gente está mais ouvindo nesse tempo é crise. Tem gente que está desesperado. Meu Deus, uma crise está vindo por aí. O tempo que tu mais prospera é no tempo da crise, porque crise também é tempo de oportunidade. Davi falou: eu ganho o que se eu matar? Isento de imposto, casa com a princesa, emprego no exército. Ele falou: eu vou. Quando Davi chegou e disse: eu vou, os irmãos disseram: não vamos ficar para trás. Aí o texto diz que eles começaram a insultar Davi, dizendo: viestes fazer o que aqui? Isso aqui não é ambiente para você. Porque tem gente que ele acha que ele é dono do espaço, do pedaço. Ele olha para você e diz: isso aqui não é ambiente para você, isso aqui não é lugar para você. O que é que você está fazendo aqui? Seu negócio é lá no mato, cuidando de ovelha, tu é de roça. Isso aqui não é ambiente para você. Você está aí ou foi embora? Porque tem gente que para se sentir grande, tenta te diminuir na frente dos outros. Ele não tem o que você tem, Deus não deu para ele o que deu para você, e a única maneira dele se sentir grande é te ofendendo na frente dos outros. Mas quem sabe o que é e sabe para que Deus o chamou, não perde tempo batendo boca com gente desocupada.
Davi está dizendo: se você acha que eu vou ficar batendo boca aqui com você, você está muito enganado. Sabe por quê? Tem uma guerra para mim vencer, tem uma batalha para mim ganhar. E quer saber de uma coisa? Eu preciso passar pelas fases agora. Eu falo com quem para lutar? Aí alguém disse: tem que falar com o rei. E ele falou: então avisa ele que eu estou entrando na sala. Rei, tem alguém aqui que se habilitou a lutar? Ele falou: manda entrar. Quando aquele menino de 16 anos entrou, a primeira pergunta que Saul fez foi: meu filho é de maior? Você tem cara de criança? Você está fazendo o que aqui da guerra? Você não é soldado. Davi está dizendo: eu posso não ter cara, eu posso não ter idade, mas eu tenho uma coisa que o Senhor tem que respeitar. O quê? História. Porque o problema de quem te olha é não querer sentar para ouvir a tua história. Porque você pode até ser muito novo, mas o que você já passou e o que Deus permitiu você viver foi você construindo a sua história. E ele disse para Saul: antes de qualquer resposta tua, escute a história que eu tenho para contar para o Senhor. Você pode me olhar e pode me julgar que eu sou muito novo, mas para chegar aqui, já matei urso, já matei leão. Talvez o senhor não lembra, mas quando o demônio lhe pega, quem vem tocar harpa para o demônio ir embora sou eu. Agora me diga uma coisa: se eu não tenho medo de leão, de urso nem de demônio, você acha que é esse filisteu que vai me colocar medo? Eu vou para a guerra. Aí Saul falou: lembrei de você, cara, você é ousado, hein? Então faz o seguinte: traz lá a minha roupa e veste nele, porque ele vai para a guerra. Aí alguém traz a roupa que não é de Davi, que é de Saul, e quando coloca nele, Davi perde uma coisa que ele precisa para vencer. Pergunte o quê? A sua identidade. Você nunca vai chegar aonde Deus quer se você não assumir a sua identidade. Aperte a mão de alguém e diga assim: não permita que as pessoas tirem de você a tua identidade. Toda hora chega alguém para dar um pitaco. Se eu fosse você, eu fazia assim. Se eu fosse você, eu me vestia assim. Se eu fosse você, eu falava assim. Se eu fosse você, eu não ia para ali. Se eu fosse você, eu ficava aqui. Toda hora aparece alguém para tentar roubar a tua identidade. O problema dessas pessoas é que elas cobram de você o que elas nunca conseguiram ser. Por que você não está cobrando de mim uma coisa que você não é? Você está querendo roubar de mim a minha identidade? Davi entende: se eu for com essa roupa, eu não estou sendo eu estou sendo alguém que os outros querem que eu seja. Então quer saber de uma coisa? Fica com essa tua roupa, Saul, porque se Deus tiver que me honrar, vai ser com a minha identidade, vai ser do meu jeito, vai ser com a minha essência, vai ser com a minha humildade, porque eu cheguei aonde cheguei, não foi disfarçado, nem mascarado, nem sendo quem eu não sou. Se Deus é comigo, eu vou vencer do meu jeito e com a minha essência. Já riram de você e disseram: eu já vi gente assim com teu talento, mas gente igual a você nunca chega a lugar nenhum. Você precisa mudar, você precisa ser assim. E sabe o que Deus está dizendo? Quem vai te promover é a tua essência. Não deixa as pessoas tirarem de você aquilo que você tem de mais lindo. Pergunte o quê? A tua pureza. Irmão, a pior coisa da vida é que a gente deixa de ser puro, a gente se torna uma pessoa maligna. As pessoas olham e as pessoas percebem que a pureza não existe mais. Davi está dizendo: olha, se tiver que me liberar, me libera, mas me libera com a minha essência. Eu vou lutar com com a minha funda e com as minhas pedras. E sabe o que é mais lindo nesse texto? Você está aí? Fica muito tempo calado não, que eu penso que eu estou sozinho. Vocês foram tudo embora, está tudo escuro mesmo. Quando ele pega a funda, eu entendi o porquê que Deus não deixou ele ir com a roupa de Saul. Pergunte por quê? Porque a roupa de Saul só o habilitava para lutar perto de Golias. A espada para matar, ele tinha que chegar perto.
a lança, ele tinha que chegar perto. E Deus está dizendo, nessa guerra, se tu chegar perto, tu morre. Por quê? Porque ele vai tirar vantagem em cima de você. E o que é que eu preciso? Eu preciso que você saiba que essa guerra eu já te capacitei para tu vencer de longe. Quem disse que tu precisa chegar perto para vencer? Por isso que você precisa usar a ferramenta que eu te dei. E a ferramenta que eu te dei é a funda e a pedra. Às vezes você pensa que para Deus te levar longe, Deus tem que mudar a ferramenta que está na tua mão. E Deus está dizendo, eu não preciso trocar o que eu te dei. Você só precisa entender que o que eu te dei é suficiente para você vencer. Então na mão de Davi tem uma funda, na mão de Moisés tem um cajado, na mão de Sansão tem uma queixada de jumento, na mão de Pedro tem uma rede para lançar do mar. Eu não sei o que você tem, mas eu vim profetizar. Deus vai usar aquilo que tu tem na tua mão. Alguém pode achar que é desprezível, mas Ele está dizendo, é o que eu preciso para te usar. Quando ele passa no rio e apanha 5 pedras, não é que o coração dele está dizendo, se eu errar, eu tenho na funda reserva. Não, ele está dizendo, eu estou tão certo que eu vou vencer hoje, que eu já sei que ele tem 4 irmãos. Eu vou derrubar ele, e se vier os 4 aqui para tirar satisfação, eu venço os 4 também. Eu estou preparado para a guerra. Quando ele aponta no vale de Elá, a primeira coisa que Golias faz é o quê? Humilhar Davi. Ele fala assim, não tem guerreiro não, mandaram um menino. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. O maior erro dos teus inimigos é eles olharem para você e a primeira coisa que eles fazem é desdenhar de você. Eles não vê potencial nenhum em você. E Deus está dizendo, deixa rir, deixa fazer grupinho de WhatsApp, deixa eles acharem que você não é ameaça nenhuma. Porque o pior erro de alguém é não temer o seu inimigo. Ele olha para Davi e falou, eu sou cachorro para tu vir com pau e com pedra contra mim? Davi olhou e disse, você tem lança, tem escudo, tem fama, tem altura, tem tudo, e eu só tenho Deus. Quando ele põe aquela pedra na funda e começa a girar, é Deus dizendo, a funda é sua, a mira é minha. A funda é sua, quem vai derrubar sou eu. A funda é sua, mas a vitória a mim pertence. Quando ele solta aquela pedra, não é a funda, irmão, não é a funda que crava a pedra na testa de Golias. A mira é de Deus, que faz a pedra cravar na testa. E ele não cai para trás, ele cai de cara no chão. Só tem um detalhe aqui, você está aí? Você lembra de que tribo Saul era? Ele era da tribo dos benjamitas. E você sabe qual era a habilidade do povo da tribo de Benjamim? A funda. Eles eram tão habilitados na funda que eles conseguiam acertar um fio de cabelo na cabeça se mirasse. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Isso quer dizer que se tinha um cara perito na mira e na funda, era Saul. Mas por que Deus não usa Saul? Porque Saul não está disponível. A pergunta de Deus hoje para a sua vida é: não adianta ser bom, não adianta ter talento, não adianta ser capacitado, não adianta ser nome, se eu nunca posso contar com você, se você nunca está disponível para mim. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou levantar os disponíveis. Pode não ter mira, pode não ter nome, pode não ter fama, mas se tiver disponível, eu vou usar. Você está aí ou foi embora? Deixa eu falar uma coisa. Você acha que eu não sei que aqui dentro tem gente melhor que eu? Claro que eu sei. Você acha que eu não sei que aqui
no meu lugar faria uma gestão melhor do que a minha? Claro que eu sei que tem. Mas por que eu estou aqui? Porque eu tenho uma coisa que você não tem: disponibilidade. Catuca alguém e diga assim: Deus conta com os disponíveis. Quando a pedra crava na testa, ele cai de cara no... Quando ele caiu de cara no chão, Deus soprou no ouvido de Davi: estou trocando tuas armas. Ah, se eu estou nesse glória a Deus igual. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Aleluia. Quando Golias cai, Deus falou: não está morto, ele só caiu. Mas você precisa terminar o que eu comecei. Vou trocar as armas das tuas mãos. Por quê? A partir de hoje não é mais funda, a partir de hoje é espada. Mas que espada que eu não tenho? A espada é a dele. Porque quando eu quero, eu uso a ferramenta que foi preparada para te matar, só para dizer que eu sou o Deus da sua vida. Levante a mão e receba tudo aquilo que foi preparado para te destruir. Deus vai usar ao teu favor. Eu vou liberar de novo tudo que foi preparado para te destruir. Deus vai usar ao teu favor. Porque quando Deus quer, Deus transforma a maldição em benção. Estou sentindo um negócio aqui, irmão. Calamachanda Terebaracalachurianai. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deixa alguém preparar. Deixa alguém se armar. Deixa alguém arquitetar. Deus está dando corda, você ainda não percebeu? Mas a palavra que está sendo liberada para a sua vida hoje é: tudo que está sendo preparado para lhe destruir, Deus vai usar ao seu favor. Balança quem está ao teu lado e diga: como vai ser eu não sei, eu só sei que Deus vai fazer. E quando Deus fizer, dá uma risada na cara do diabo e fala: Deus falou que ia usar isso ao meu favor. Deus falou. Davi não tinha nem tamanho, Tiago, de levantar aquela espada. Menino, uma espada pesada do gigante. E ele foi levantando todo sem jeito. Deus está falando assim: eu não quero habilidade, eu só quero que você use a arma que eu coloquei na tua mão. Quando ele desce, ninguém acredita. Quando Davi levanta aquele cabeção no meio do vale, alguém gritou lá na sala de Saul: o menino venceu. Saul levantou e disse: como é? O menino ganhou. Mas ganhou como? Rapaz, eu não sei como, eu só sei que ele está com a cabeça dele lá no vale, correndo para cima e para baixo. E os filisteus já foram embora, e os filisteus já fugiram, e os filisteus já vazaram. Agora escuta aí, nesse mistério todo tinha umas irmãs canela de fogo. Dá um glória a Deus aí, Gal. Você não está me ajudando, Gal. Hoje você... Vamos um copo d'água aí, Michel, para Gal dar um glória. Pegaram um pandeiro e as irmãs dos mistérios começaram a cantar um corinho. Sabe qual foi o corinho que elas cantaram? O corinho era assim: Saul matou milhares, mas Davi matou suas dezenas e dezenas de milhares. Aí Saul, quando ouviu, ficou com raiva. Por quê? Porque ele escutou assim: Saul é bom, mas Davi é melhor do que Saul. Porque tem gente que ele tem complexo de inveja. Ele é teu amigo até você estar no nível dele. Se você passar dele, ele se torna teu inimigo. Eu vim profetizar nesse altar: alguém aceitando ou não, querendo ou não, gostando ou não, Deus te levará além daquilo que alguém pensa. Tem pessoas que têm complexo. Ele está do teu lado. Quando ele vê que você é bom, ele tenta colocar o pé em cima de você, te parar.
porque ele se sente ameaçado. Eu vou perder o que é meu? Não vou. E esse povo é doente. Cuidado com quem tem a síndrome de Saul. Essa síndrome é terrível. É, pastor, é. Ele pensa que todo mundo está perseguindo ele. Ele pensa que todo mundo quer a cadeira dele. Ele pensa que todo mundo está tramando contra ele. Ele pensa, todo mundo, ele tem esse complexo na cabeça. Gente doente. Vá atrás de um psicólogo, rapaz, vai se tratar. Saul começou a perseguir Davi. E quer que eu diga uma coisa bem baixinho? Psss. Davi disse assim: se eu soubesse que depois que eu vencesse Golias, eu não ia ter mais paz, eu não tinha entrado nunca nessa guerra. Você precisa entender que tem horas que Deus vai te honrando e te colocando em níveis, que você vai chegando e vai descobrindo que muita coisa vai mudando em sua volta. Gente que andava colado com você agora não suporta nem te olhar, vive falando mal de você. E tudo isso por causa daquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Seja sincero, não tem hora que você diz assim: se eu soubesse que depois disso eu ia perder minha paz, eu não tinha nem entrado nisso. Ou não é? Aleluia. Não vou mentir para os irmãos que eu tenho saudade quando a igreja tinha 100 crentes. É, pastor? Oxe, eu não tinha problema não, eu era feliz, não sabia. A igreja foi crescendo, os problemas aumentando, ao ponto que eu disse: tá bom, Jesus, tá bom. Você tem que estar preparado para o crescimento. Senão se a sua cabeça não acompanhar o seu crescimento, você enlouquece. Davi começa a fugir. E Saul não encalça, e ele fugindo, e foge, se esconde ali. Aí Jonathan chegou e falou: cara, tu é meu amigo, papai vai te chamar para um café. Mas não vai para o café não, que ele está querendo é te matar. Corre para longe. Davi fugiu. E eu finalizo. Aí a Bíblia diz que depois de caminhar um tempo, de estar escondido, ele chega na casa do sacerdote chamado Abinadab. Você está aí ou foi embora? A mensagem está ruim hoje, não está? Vocês estão cansados. Quando chega na casa de Abinadab, que era um sacerdote, ele chega com muita fome. E ele diz a Abinadab: Abinadab, dai-me alguma coisa para comer, porque eu estou com fome. E Abinadab disse: não posso. Por quê? Porque a única coisa que tem aqui para comer são os pães da propiciação. E esses pães são sagrados e eu não posso dar a quem não é sacerdote. Para você entender, sabe aquele pão de Santa Ceia? É um pão que a gente consagra para um ofício, sim ou não? Se chegar alguém, eu estou com fome, e eu digo: olha, a única coisa que tem é esse pão da ceia, mas eu não posso te dar. Há um rito. Só pode comer desse pão quem é batizado, quem está em comunhão. Quem está entendendo, diga amém. Abinadab está dizendo: eu não posso te dar esse pão, só os sacerdotes podem comer. Aí Davi levantou a mão e falou: eu me responsabilizo. Irmão, ele falou: Davi, é o seguinte, se você tiver um tantinho de pecado, você cai duro. Ele falou: quem conhece a minha vida sou eu. Dá o pão para cá. Abinadab falou: Falou: e outra, não só sou eu que tô crente não. Quem está comigo vai comer também. Se tiver em pecado vai cair duro. E aí, pastor? Todo mundo comeu e não morreu nem. Porque quando você influencia para santificação, quem está do teu lado é santificado também. Catuca alguém do teu lado e diga assim: para de andar com todo tipo de gente para não ficar podre. Começa a andar com gente que se santifica
para você se santificar também. Comeu o pão, se fortaleceu. Por quê? Porque toda vez que você está fraco, toda vez que você quer desistir, toda vez que você está em apuros, é para a casa de Deus que você vem. E às vezes você chega aqui cansado, sem forças, e Deus diz assim: eu sei que tu está cansado, mas eu tenho pão, eu tenho palavra para a tua vida. Te alimenta, te fortalece. Sou eu falando com você. Depois que eles comeram, depois que eles estão fortalecidos, aí o texto diz que Davi perguntou, e eu fecho aqui o meu tablet, que eu nem estou olhando, para terminar. O texto diz que, olha que coisa tremenda, Davi olhou e perguntou para Abinadab: o senhor não tem nenhuma espada aí não? Nenhuma arma? Abinadab falou: cara, eu sou crente, como é que eu vou andar com arma? Mas não tem não. Ele falou: a única espada que tem aqui é a espada de Golias. Como assim? Aquela espada que tu levantou para matar ele, que era dele, ela foi embrulhada, trouxeram para cá e ela está atrás do efode sacerdotal. Eu não posso tocar nela, eu não tenho direito. Mas se tem alguém que tem legalidade para tocar nela, é você. Se qualquer outra pessoa pedisse, eu não daria, mas você tem legalidade. Davi diz: traz ela aqui. Ele vai atrás, pega a espada que está embrulhada. Quando ele desembrulha, Deus está dando um recado para ele. Qual? É tempo de desembrulhar a espada. Você acha que Deus te trouxe aqui no domingo para ficar sentado ouvindo uma boa mensagem, uma mensagem de coach que você vai vencer? Não. Deus te trouxe aqui, colocou sentado e está dizendo para você: é tempo de desembrulhar a espada. Eu tenho um recado para te perguntar: até quando Satanás vai ficar fazendo a bagunça que ele está fazendo, gritando e dando ordem do jeito que ele está fazendo? Até quando Satanás vai montar o circo dele lá no teu trabalho, lá na tua casa, e você com olho espiritual, vendo que tudo aquilo é uma ação do diabo, e você está assim, ó, de braços cruzados, esperando não sei o que acontecer? Você acha que eu vou lá orar? Você acha que Deus vai levantar algum missionário ou missionária para fazer uma oração forte para o diabo sair de lá? Deus te trouxe nesse culto para te dizer que quem vai resolver esse negócio é você. Desembrulha a espada que Deus te deu e vai para a luta. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Ei, rapaz, Deus não te chamou para aceitar a imposição de Satanás. Eu ministro na tua vida a autoridade. Você vai sair do culto hoje aqui com uma convicção, e quando você colocar o pé naquela porta, Satanás vai ter que respeitar o que Deus colocou na tua mão, e você vai dizer: não vai fazer bagunça no meu casamento. Você vai sair com vício da vida do meu filho. Você que está travando as portas vai desaparecer, porque eu não vou baixar a espada, eu vou lutar defendendo o que Deus me deu. Não baixe as armas, não baixe as armas. Que história é essa que você vai entregar? Que história é essa que você vai me procurar? Pastor, toma, porque eu não estou aguentando mais. Eu não sabia que você era frouxo a esse ponto. Eu não sabia que com qualquer pressão você ia entregar as coisas. Essa espada que Deus te deu não é para estar embrulhada. Essa espada que Deus te deu é para estar na tua mão. Uau! Desembrulha a espada, Davi. Quando ele desembrulha a espada, eu estou sentindo a presença de Deus aqui.
O Senhor diz uma coisa para Davi, eu encerro. O que, pastor? Davi, eu estou colocando essa espada na tua mão para te trazer à memória aquilo que eu já fiz na tua vida. Como é? Eu estou colocando essa espada só para te lembrar que eu já fiz uma vez e eu vou fazer de novo. Como assim? Lembra quando você não era ninguém, quando você não tinha nome, quando você não era conhecido, quando ninguém dava nada por você, e eu coloquei você num vale e fiz você vencer aquele gigante? Agora você é famoso, é conhecido, está vivendo uma guerra diferente daquela, mas eu sou o Deus que te dei vitória naquela e vou te dar vitória nessa. Pastor, qual é o tema da mensagem? O tema da mensagem é essa: armas antigas para vencer novas guerras. A guerra que tu pode estar vivendo pode ser nova, mas tu vai vencer a guerra com as armas antigas que tu sempre venceste. Deus te trouxe aqui para te lembrar o que já fez na sua vida. Ele está dizendo: eu não sou contigo de agora não. Eu sou contigo desde quando você foi gerado no ventre da tua mãe. Aqui para nós, tu és um sobrevivente, rapaz. Tu já foi internado em hospital que viu gente com a saúde melhor do que a tua morrer e tu saiu com vida. No Covid, você sabe o que eu estou dizendo, você não... no Covid, alguém com a saúde melhor do que a tua foi embora. E você sabe os problemas que você enfrenta de saúde. Está aqui. Você não entrou nas estatísticas, você não fez parte do número. Tu quer que Deus te lembre do que Ele já fez na sua vida? Deus é contigo desde o tempo que tu não tinha guarda-roupa, cara. Que a tua roupa era dentro de uma caixa de papelão. Deus é contigo desde o tempo que você não tinha dinheiro para pagar aluguel, que você vivia de favor. E você sentia que alguém ficava doido para mandar você dar um destino na sua vida. E você passava 5 dias na casa de um, mais 10 na casa de outro. E era assim a sua vida. Deus é contigo desde o tempo que tu não tinha colchão. Ou melhor, cama. Você dormia num colchão fino na sala de casa. Está lembrado ou está esquecido? Deus é contigo desde o tempo que você andava naquela Monark velha. Está lembrado? Lembrou? Deus é contigo. Vocês agora vão rir. Posso falar ou não? Deus é contigo desde o tempo que tu andava no ônibus TPU. Você não é desse tempo não. Lembra da Wilson? Pastor, isso agora foi longe. Foi nada. Deus é contigo desde o tempo que você não tinha dinheiro nem para comprar roupa. Que alguém olhava para você e dizia: eu tenho umas coisinhas que eu separei para te dar lá em casa, passa lá para pegar. Aleluia. Deus é contigo desde o tempo, rapaz. Você queria dinheiro para fazer uma feira e não tinha. Você ficava orando para alguém dar alguma coisa. Ele está dizendo: eu te acompanho desde aquele tempo. Mas olha como é que eu te visto. Olha como é que eu te calço. Olha onde eu te coloquei para morar. Naquele tempo nem ventilador tinha. Era uma muriçoca, um mosquito desgraçado. Hoje até ar-condicionado tem no teu quarto. E Deus está dizendo: eu sou fiel ou não sou fiel na tua vida. Eu te trouxe aqui para te lembrar. Eu já fiz uma vez e eu vou fazer de novo. Eu não tenho limite. Cante-me no viafá. Ai pastor,
Como é que eu vou vencer essa guerra? Como você sempre venceu. Lembra quando as coisas apertavam e você ia às 3 da manhã para a oração e orava? Lembra quando as coisas apertavam e você que nunca mais fez um jejum, você fazia? Lembra de alguém ficar endemoniado porque você estava fazendo um jejum, você em consagração calado, e alguém dizia: ei rapaz, come isso aqui, e você dizendo: não posso comer não. Não, mas coma. Não, mas eu não quero não. Você vai ter que comer. E você via a fisionomia de alguém mudar na tua frente, só por causa daquele jejum que você estava fazendo. E manda te dizer o Senhor: é para cantar aqueles hinos da harpa para mim dentro da tua casa, porque a guerra é nova, mas as armas são antigas, e é com ela que tu vai vencer. Quer que o diabo faça mala e desapareça? Levanta de manhã, cara. Abra a tua boca e diz: Senhor, já estou na guerra. Cobre a minha casa com teu sangue, minha família com teu sangue, meus negócios com teu sangue. Eu posso te dizer uma coisa, levante a mão e receba: vai ser a melhor semana da sua vida. E Deus não depende de imprensado nem de feriado para fazer alguma coisa. Deus está te dizendo: começa me adorando e vê o que eu vou fazer na tua vida. Quando tu levantar amanhã, já levanta na guerra. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, pelo sangue que manou do Calvário. Todo mundo cantando agora. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Fica de pé pra gente acabar.